Algumas coisas que estão aqui, cara, eu vi pronto, falei, que legal, bacana, e fui lá e comecei a fazer. Né? Projetou para fazer. E projetei para fazer. Tá. Aí, aonde entra agora o vício do cara, o engenheiro com o amor do autorama? Porque para você usar tudo aquilo que você aprendeu num hobby, é meio louco isso, né? É um bagulhão meio doido. Os caras ficam assim, porra, peraí, o cara tá pegando, porra, tudo que ele aprendeu numa faculdade, anos, na indústria, pra fazer um trocinho desse aqui. Eu acho que eu sou o primeiro cara que calcula um chassi desse, que faz uma análise estrutural por elementos finitos. Você botou isso no vídeo do TikTok, Né? eu achei maravilhoso. Eu só vou fazer Você torcendo eu só vou fazer uma... Fica à vontade. uma vírgula. Eu sou o pioneiro, eu sou o primeiro especialista em elementos finitos para trabalhar numa indústria automobilística no Brasil. Eu fui o primeiro. Tá? Quando eu comecei a estudar Espera isso... só um pouquinho. Santiago, você lembra que eu te falei antes de começar o programa? Você vai fazer o meu carro para correr de lote futuro? Nós vamos pegar o cara para projetar os nossos chassis. Vamos fazer a nossa equipe aqui, ó. Os projetistas, Santiago preparador, Pezão piloto. Pezão piloto. Pezão piloto. Imagina, Santiago com a experiência que tem. Você é da indústria automobilística, né, Santiago? Com engenharia que tem. Meu amigo, eu vou botar o carro na pista, ô Bolívia. O carro vai andar sozinho, mano. Não precisa fazer nada. Cuidado, o Dívila também era muito bom e o F1 não foi muito legal. Né? Deu umas torção. Às vezes a teoria atrapalha um pouquinho a prática. Falando de engenharia, então, peraí, eu vou te fazer uma pergunta. Se você é um cara que você gosta, o carro do Emerson de 81... que foi o primeiro chassis asa que alguém fez, que pensou em fazer um chassis asa, que dava torção, que os caras falam, hoje se usa muito. Naquela época eu não sabia regular. Se ele tivesse insistido, será que a Cooper Sucar hoje não seria uma força na Fórmula 1 hoje? Na realidade, tudo, principalmente a Fórmula 1, né? Ou qualquer esporte motor, né? É grana. E não tinha, né? Não tinha, o dinheiro acabou. Quando acabou o carro... Né? Mas será que se talvez fosse... Porque hoje essa torção é utilizada. Claro, porque assim, né, na realidade... Eles não sabiam ler isso, né? Na realidade, a competência existia. Aliás, o Brasil está cheio de competência. O que falta para a gente é exatamente um pouquinho de ferramenta, oportunidade. Né? Esse Fórmula 3 que eu falo, por exemplo, né, foi uma sucessão de momentos que deram certo até chegar um momento que a casinha começou a cair e acabou tudo. Entendeu? Por quê? Talvez se a gente estivesse na Inglaterra, nos Estados Unidos... sim, com o apoio que tem, a política. Aqui no Brasil, infelizmente, não... Mas assim, nós temos muita competência. O que a gente não tem é muita... Pegando o gancho seu da sua competência, que você está falando da competência, eu tenho uma frustração de um amigo querido, seu Francisco. Seu Francisco, ele foi um dos mecânicos do Emerson. Até hoje, é o único cara que eu conheço que ele pega um cano de 3/4 e faz um círculo com ferro de solda, com um maçarico de solda. Ele faz na mão. O cara tem que botar cimento dentro, o cara para poder fazer um círculo perfeito. Ele fazia na mão. Esse cara era um dos caras que construiu o Cooper Sucar do Emerson. Eu conheço, eu sou Francisco. Sabe onde o seu Francisco foi parar depois que acabou tudo isso aí? O seu Francisco foi ser mecânicozinho assim, lá em oficina de São Paulo aí. É lamentável. Perdido. E ele, baita mecânico, mexeu nos meus carros durante muitos anos. Mas assim, infelizmente, o Brasil não dá essa oportunidade que a gente tá. Falando de oportunidade agora a gente fala um pouquinho de tudo isso aqui. Aí você começou a pegar as coisas do Autorama. Então, na realidade, eu tive um pouquinho de decepção quando eu vi que o que estava na moda e o que estava voando baixo, é uma coisa que eu via há 40 anos, né? Não mudou? Nada, não mudou nada, não evoluiu nada, né? Nem o fato da pista plana para inclinada Porque antigamente a gente era mista, né? Nós tínhamos pista... Toda a pista, antigamente, tinha um curvão inclinado e o resto era plano. O resto era plana. Né? A própria Ibirapuera, que era famosíssima. O que era? Era um traçado Blue King, mais ou menos. Né? Só que tinha umas inovações, né? Tinha aquelas duas depressões, que todo mundo fala que a lombada não eram duas depressões. O túnel, por exemplo, ele estava nivelado, então ele fazia um calombo assim, ó. Ele não é que nem hoje que a pista vai subindo e cruza duas retas. Não, aquilo estava no mesmo plano, quando chegava no túnel, tinha um calombo. Tinha que tocar mais, ó. Não, tinha que ter mais mão. Tinha que ter o plumber do guia. Só que eu vejo hoje, os chassis continuam com o plumber do guia. E não tem mais lombada, não tem mais depressão, e continua lá, o plumber.